Oi, vamos lá para mais uma resolução? Eu, em princípio, vou tentar identificar essas grandezas. Agora, fazendo analogia, ao invés de água, a gente tem o ar. Ao invés de barco, a gente tem o avião. E ao invés de margens do rio, a gente tem o solo. Então, pensando, por exemplo, se eu falasse lá no caso do barco, pensando em barco, água, como velocidade do barco em relação à água, aqui viraria, por analogia, velocidade do avião em relação ao ar. Então, barco, água foi substituído, por exemplo, por avião e ar. São os termos que conceitualmente aqui se equivalem, pensando nessa analogia. E olha lá o que o texto diz. Olha, diz que o vento é lógico, o movimento do ar, ele sopra 50 km por hora. Fazendo analogia, isso seria uma referência à correnteza. Tá bom. Além disso, ele diz que o avião faz o percurso em linha reta. Quando a gente fala do avião como ele está fazendo o percurso, que é uma linha reta, ele está querendo dizer que o avião, quer dizer, está fazendo esse caminho aqui, XY. Ele está indo nessa linha reta do XY, é isso que ele quis dizer com a reta. A reta poderia até ser inclinada, mas é o resultado do movimento. O XY é o jeito que o avião vai, é o resultado do movimento. Mas, nessa mesma frase, tem uma referência, existe uma referência ao movimento do avião, ao XY aí destacado, ao movimento do avião em relação ao ar. Olha lá, o avião em relação ao ar. A velocidade do avião em relação ao ar, ela é de 250 km por hora. E aquilo que eu estava falando da analogia com barco. Avião, ar, por analogia, seria barco e água. Tá bom, tudo bem. E aí, como é que será que a gente tem um resultado que nas explicações, quando a gente fazia do barco, a gente representava em preto? Como é que será que a gente tem um resultado que vai ficar representado em linha reta, como uma linha em preto reto que eu quero dizer nessa direção XY. Olha lá, olha. Vou dar duas possibilidades. Olha essa daqui. O vento está para a esquerda, tudo bem. Olha lá, 50 km por hora, vento para a esquerda. Velocidade do vento. Essa daqui é uma possibilidade que eu estou abrindo, não estou dizendo que ainda está correto, mas essa seria a velocidade do avião em relação ao ar. Por analogia, do barco seria do barco em relação à água, ou a gente pode pensar aquela velocidade associada à remada. Se a gente tem essas duas velocidades assim, perceba que eu fiz a velocidade do vento menor do que a do avião em relação ao ar, porque realmente a do vento é 50 km por hora e a do avião em relação ao ar é 250 km por hora. O resultado dessa velocidade ficaria assim. Esse resultado de velocidade eu chamei velocidade do avião em relação ao solo. Será que a gente está falando de uma situação como essa ou a gente está falando de uma situação como essa assim, ó? Olha agora como eu desenhei a velocidade do avião em relação ao ar. E aí olha como fica a velocidade do avião em relação ao solo, que é o resultado. O resultado, de acordo com o exercício, é um vetor assim, na direção do XY. Para que o resultado seja um vetor assim, na direção do XY, é porque, na realidade, o avião precisa ter essa inclinação. A velocidade do avião em relação ao ar tem que ser esse cara em amarelo. E aí, qual a resposta correta? Qual é o vetor entre as alternativas que mostra algo parecido com esse meu vetor amarelo? O mais parecido é o D de dado. Por isso a resposta D de dado.
Uma coisa que a gente pode se incomodar, e aí é com razão, é que esse avião então não foi bem desenhado. Seria melhor nem ter o desenho do avião aí, né? Eu até vou reformular esse desenho aí, não vou deixar assim não. Quem sabe você está assistindo agora a resolução já e o desenho já tenha sido reformulado. Mas é isso aí. Valeu, valeu, valeu. E até a nossa próxima resolução.